módulo 1, a importância do cuidado com as crianças na igreja. Agora nós vamos falar um pouco sobre o treinamento de professores para um ensino cristocêntrico. Isso é super importante. Algumas igrejas, infelizmente, ainda recebem as crianças para não atrapalhar o culto, como nós já falamos anteriormente, e às vezes colocam um filme secular para a criança assistir enquanto os pais estão recebendo a palavra de Deus. Gente, isso não pode acontecer. As nossas crianças precisam de um ensino bíblico. As nossas crianças precisam de alimento espiritual. Então, nós também precisamos de professores que tenham essa consciência e que sejam treinados para isso. Professor de escola bíblica tem que ler a Bíblia toda. Sim, como que a gente vai ensinar sobre algo que a gente não tem segurança naquilo ou que a gente não tem conhecimento? Se nós lermos a palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse aponta para Cristo. Desde o início da criação, nós vemos ali, em Gênesis 1, né, quando no princípio criou ali o Senhor os céus e a terra e tudo, nós vemos ali Jesus atuando em cada parte da criação. E assim nós vemos em todo o decorrer da Bíblia. E o ensino bíblico, ele precisa focar em Cristo. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos contar a história da Arca de Noé. O que é mais importante nessa história? A Arca do Noé? Será que é Noé? Ou será que é o Deus que salvou aquela família que ele tinha um propósito para cumprir através dela? Né? Ali a gente pode fazer uma analogia ali a Cristo, a cruz de Cristo, que também salva todo aquele que crê. Então, nós precisamos oferecer para as crianças um ensino bíblico que sempre aponta para o alvo, que é Cristo. Então, vamos ver aí mais um slide. Cristo deve ser o centro do ensino, pois toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para ele. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 12, que aquele que ensina deve esmerar-se em fazê-lo. O que é esmerar? É fazer com excelência, é fazer o seu melhor. Então, professores de escola bíblica têm que ler a Bíblia, se possível, ter um material também de apoio. É claro que a Bíblia vai ser sempre o centro, mas para que possa entender ali o que ela está ensinando. E hoje a gente vive numa geração em que a informação, ela corre muito rápido. Com a questão da pandemia, as crianças elas têm fácil acesso à internet e a coisas que a gente nem imagina. E se duvidar, eles vão saber muito mais do que a gente. Então, professor, se prepare. Prepare para os questionamentos que estão por vir. A gente precisa se posicionar diante de algumas coisas dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Mas para isso a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa ter esse hábito aí, essa vida devocional de orar pelas crianças e de ler a Bíblia também para estudar e ter conteúdo para estar passando para elas. Em Lucas capítulo 2, conta aquela parte que Jesus foi visitar o templo e ele deu um sumiço. O que aconteceu? Seus pais ficaram lá por 3 dias procurando Jesus. E quando eles encontraram onde Jesus estava? No templo, junto com os mestres da lei. E a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, que eles ficavam impressionados com a sabedoria de Jesus, com o conhecimento de Jesus. Por que será que Deus permitiu essa parte entrar na Bíblia? Porque Deus quer mostrar pra gente que as crianças têm um potencial. Tem um potencial no mundo espiritual, tem um potencial quando elas aprendem a palavra de Deus. Mas, para a gente poder trazer esse ensino cristocêntrico para as nossas crianças, para elas ficarem afiadas na palavra de Deus, como o nosso Mestre Jesus, a gente precisa de quê? De ter uma comunicação eficaz. No próximo slide, que vai passar aí para vocês, diz assim: a comunicação só é eficaz quando transmitida de maneira compreensível. Por isso, treine os seus professores. Quando a palavra de Deus foi escrita, Deus foi lá e pegou com uma caneta ou uma pena e começou a escrever? Não, a Bíblia foi escrita por homens.
homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. E por que Deus usou homens? Deus usou homens para poder trazer uma linguagem que nos atingisse. Por que Jesus veio ao mundo como homem? Para trazer a linguagem do reino de Deus de uma forma compreensível para nós. Isso é a misericórdia de Deus, isso é o amor de Deus por nós. Da mesma forma é com as crianças. Se nós queremos alcançar as nossas crianças, nós precisamos falar uma linguagem que atinja o coração de cada uma delas, que elas compreendam. Então, esses treinamentos, para que o professor consiga atingir esse objetivo, eles podem acontecer de várias formas. Eles podem acontecer dentro da própria igreja. Hoje nós temos quantos cursos online que tem conteúdo em diversas plataformas, em diversas outras igrejas também. O importante é que o professor ele tenha esse acesso. Por exemplo, nós aí, quem já formou na faculdade ou tem sua profissão, antes disso a gente estuda aí 4, 5, 6 anos, alguns cursos até 8 anos, dependendo, né? Enfim, para poder se capacitar. E nós, enquanto professores de crianças, a gente também não pode fazer de qualquer jeito. A gente também precisa buscar ferramentas para atingir a linguagem, porque se a criança não compreender, ela não vai receber aquilo que a gente precisa ensinar. Então, os nossos professores precisam ser capacitados, a gente precisa investir para que eles possam ter conhecimento, sabe? Tanto consciência de que precisam buscar a Deus, porque a gente quer influenciar a nossa geração de crianças, quanto também as ferramentas necessárias para que as crianças compreendam a mensagem ali que vai ser passada. De fato, a linguagem da criança é a linguagem lúdica. Lembra lá daquela parte que Paulo fala, que ele fez de tudo para com todos, para ganhar alguns? Pois é, quando a gente trabalha com criança, a gente também precisa se fazer como elas. A gente precisa encontrar esse mundo lúdico, encontrar esse universo da brincadeira. Claro, aqui eu estou falando da linguagem, mas tudo isso vai ser canalizado ali para a palavra de Deus e para esse ensino, onde Cristo é o centro. Então, por exemplo, dentro das classes de escola dominical, por que não enfeitar a sala de uma forma que a criança se sinta aconchegante ali, né, com cores ali que a gente sabe que vão prender ali a atenção da criança, que ela vai se sentir confortável naquele lugar. A linguagem começa desde o momento onde ela chega, onde ela vai repousar ali para ouvir, até o que ela vai escutar durante aquele tempo. Então, se a linguagem da criança é o lúdico, nós, né, os professores de criança, precisam também se fazer como elas ali, sentar no chão, ouvir o que elas têm para dizer. Quantas crianças chegam com tantos problemas, com tantos pedidos de oração, e muitas vezes a gente, se for, por exemplo, tratá-las como adultos, vai só falar, e a criança vai ficar ali parada, e na verdade, sendo que na verdade ela precisa também participar, né? Então, como é que eu vou saber como que funciona esse universo da criança? Eu vou saber se eu estudar sobre isso. Então, vamos nos aperfeiçoar, vamos tirar um tempo de estudo, sabe? Para ler, tem tantos livros bons, tem tantos cursos bons por aí, e investir. Porque não é só chegar e fazer de qualquer jeito, né? A gente está lidando com aqueles aos quais pertence o reino do Senhor. A gente não está lidando com qualquer pessoa. Então, vamos pensar aqui. Um pastor, né? Eu não sei quem aí é pastor ou pastora. Quando você vai preparar o sermão da sua igreja, o que você faz? Né, geralmente o pastor, ele pega a Bíblia, ele tira um tempo ali de jejum e oração, ele ora pelas ovelhas, ele ora por aquela mensagem para que Deus o use. E com as crianças também é a mesma coisa, a gente precisa se preparar. Não é chegar lá de qualquer jeito, pegar a revistinha e começar a ler, ou pegar a Bíblia só e ler numa linguagem que muitas vezes ela não vai entender nada, com aquele português mais clássico. Né? Se a gente quer que as crianças sejam alcançadas, a gente precisa trabalhar em cima da linguagem que elas vão compreender. E ninguém dá conta, né, gente? De alguém que para lá e fica lendo o tempo todo. Quem que aguenta assistir uma aula que a pessoa lá está lá só lendo? Né? A gente precisa também, enquanto adultos, de algo mais dinâmico. Você imagina as crianças, não é verdade? Então, assim, o professor ele tem que levar ali, trabalhar com o lúdico também no seu corpo, na entonação da voz,
né, na forma de expressar, com recursos também. Os recursos não são um fim, mas eles também podem ser usados, porque a gente sabe que quando a criança vê algo diferente, ela vai prender muito mais atenção ali. Né? Então, são diversos, gente, é um universo muito gigante e para isso a gente tem que se aperfeiçoar, para isso a gente tem que estudar. Não falando que agora todo mundo vai ter que fazer uma faculdade de pedagogia, se quiser, quem sabe, né? Mas não é necessário, tem tantos cursos bons aí e que vão trazer essa solução aí para cada professor. Então, a gente precisa investir. Aí a gente já viu aí 2 pontos. Investir no professor para que assim ele possa investir na criança. Né? Então é algo que vem totalizando. E essa visão distorcida sobre o universo da criança, que a gente pode colocar a criança ali na salinha, a gente passa um filminho da Disney ali para ela, essa visão ela precisa ser rompida. E para isso precisa de uma pessoa. Será que Deus pode contar com você para poder mudar essa visão? Para poder mobilizar dentro da sua igreja, seja a liderança, sejam as famílias, para poder alcançar mesmo o coração de cada criança, alterar essa percepção do universo da criança e fazer com que cada um compreenda que a criança também precisa de salvação. Então, que a partir de hoje você possa ficar incomodado aí dentro do seu coração e começar a entrar em ação. Deus precisa de uma pessoa. Quem sabe essa pessoa é você. Então aí a gente encerra essa outra parte do módulo e espero vocês em uma próxima.